Esposa vai contar ao marido que herdou 2 milhões, mas escuta ele e sua irmã falando algo que a deixa em choque. O vento de primavera carregava uma brisa fresca enquanto Vitória Oliveira permanecia ao lado do túmulo de sua avó, Clara Moraes. O cheiro de terra fresca misturava-se ao das rosas que ela depositara sobre o caixão de madeira nobre polida. O pequeno cemitério nos arredores de sua cidade paulista estava silencioso, exceto pelos murmúrios suaves dos presentes, vizinhos, amigos da igreja, alguns antigos clientes de antiguidades de Clara. Vitória, aos 32 anos, não poupara despesas para o funeral, escolhendo uma elegante lápide de granito gravada com o nome de Clara e um delicado motivo de Era, o favorito dela. Ela discursara na cerimônia, a voz firme apesar da dor no peito, tecendo memórias do carinho de Clara, sua habilidade de encontrar beleza em xícaras lascadas, seu amor feroz que criara Vitória desde uma menina de 6 anos enlutada até a mulher que era agora. Clara Elizabeth Moraes, amada avó. Enquanto os últimos convidados partiam, Vitória demorou-se, seu casaco escuro salpicado pela garoa fina. A morte de Clara, uma insuficiência cardíaca, tranquila, mas repentina, rasgara um buraco em seu mundo. Ela cuidara da avó durante a artrite, os lapsos de memória e inúmeras visitas ao hospital, nunca vacilando, mesmo quando isso significava noites sem dormir ou planos perdidos com seu marido, Ricardo. Agora, sozinha, Vitória sentiu o peso da perda mais forte do que esperava. Sussurrou um último adeus, sua respiração embaçando no ar fresco, e se afastou, lágrimas escorrendo pelo rosto. De volta ao seu apartamento, um aluguel apertado que dividia com Ricardo, o telefone de Vitória tocou enquanto ela tirava as botas. Um número desconhecido, mas a voz era profissional, comedida. Senhora Oliveira? Sou Leonardo Prado, advogado da sua avó. Clara deixou um testamento, e eu gostaria que você viesse ao meu escritório para analisá-lo. A testa de Vitória franziu. Clara viverá modestamente, sua casa térrea cheia de tesouros de brechó. Um testamento parecia inesperado, mas ela concordou em encontrá-lo no dia seguinte, a curiosidade cutucando através de sua dor. O escritório de Prado, um conjunto arrumado no centro da cidade, cheirava a couro e café. O advogado, um homem esguio na casa dos 60 anos, cumprimentou-a com um sorriso gentil, gesticulando para uma cadeira. Clara foi clara sobre seus desejos, ele começou, deslizando um envelope pela mesa. Ela deixou esta carta para você. Os dedos de Vitória traçaram seu nome na caligrafia elegante de Clara, sua garganta apertando. Ela abriu com cuidado, desdobrando uma única folha. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Vitória, cada palavra um fio costurando-a à memória de Clara. Ela pressionou a carta contra o peito, deixando os soluços virem, sem vergonha. Prado esperou pacientemente, depois entregou-lhe um lenço de papel e uma pequena fotografia emoldurada. Clara queria que você ficasse com isso também, disse-lhe suavemente. Vitória pegou, a respiração presa enquanto um sorriso rompia suas lágrimas. A foto mostrava Clara em uma cama de hospital, a perna engessada, sorrindo fracamente enquanto uma Vitória adolescente, aos 17 anos e em um vestido de formatura brilhante, fazia uma careta ao lado dela. A memória voltou, noite da formatura do ensino médio, quando Clara escorregara nos degraus da varanda, fraturando a tíbia. Vitória estava pronta para sair, o cabelo preso, mas quando a ambulância chegou, ela se recusou a ir à festa. Vou ficar com você, dissera Clara, ignorando os protestos da avó. Elas passaram a noite no pronto-socorro, Vitória contando piadas para manter o ânimo de Clara, a formatura esquecida. Enxugando os olhos, Vitória levantou-se, agarrando a carta e a foto. Obrigada, Sr. Prado. Isso significa tudo. Ela se virou para sair, presumindo que a reunião terminara, mas ele levantou a mão. Mais uma coisa, Sra. Oliveira. Por favor, sente-se. Perplexa, ela voltou a se sentar na cadeira enquanto ele abria um arquivo. Clara lhe deixou uma herança. 2,7 milhões de reais de seu negócio de antiguidades e investimentos que ela fez décadas atrás. O queixo de Vitória caiu. O número era tão vasto que parecia um erro de impressão. Milhões? Ela gaguejou. Vovó vivia como se não tivesse nada. Prado assentiu,
um leve sorriso surgindo em seus lábios. Ela era econômica, mas perspicaz. Ela queria que você tivesse segurança, que vivesse sem preocupações. A mente de Vitória girava. Clara, em seus cardigans desbotados, escondera uma fortuna, tudo para ela. O peso daquilo misturava-se ao calor da carta e à memória da foto. O amor de Clara sempre fora seu verdadeiro presente, mas esse legado era um novo capítulo, um que Vitória mal podia imaginar. Ao sair para a luz do dia, a foto emoldurada debaixo do braço, Vitória saiu do escritório segurando uma pasta parda contra o peito. Aos 32 anos, ela ensinava História da Arte na faculdade local, seus dias preenchidos com palestras sobre mestres do Renascimento e correção de trabalhos. Mas hoje, tudo havia mudado. A quantia parecia irreal, algo de filme, não de sua vida modesta. Clara viverá frugalmente numa casa térrea arrumada nos limites da cidade, sua pensão esticada para compras e contas. Vitória nunca suspeitara que ela tivesse tanta riqueza, acumulada de um astuto negócio de antiguidades em seus anos mais jovens, mais tarde investida em ações que cresceram ao longo das décadas. As palavras do advogado ainda ecoavam: sua avó queria que você tivesse um futuro seguro. O coração de Vitória encheu-se de gratidão, seus olhos ardendo ao imaginar o sorriso caloroso de Clara. Ela apressou-se pela calçada, as folhas secas estalando sob suas botas, a mente fervilhando de possibilidades. Ela e seu marido, Ricardo, estavam casados há 5 anos, alugando um apartamento aconchegante, mas apertado, enquanto economizavam para uma casa. Ricardo, gerente de projetos numa construtora, frequentemente falava em largar o emprego para abrir seu próprio estúdio de design. Essa herança poderia tornar isso realidade. Uma casa num bom bairro, uma família, uma vida livre de preocupações financeiras. Vitória mal podia esperar para contar a ele. O prédio de apartamentos de tijolinhos vermelhos, uma relíquia robusta do início dos anos 2000, surgiu à frente. A unidade deles no 3º andar era confortável, com vista para o parque, mas Vitória ansiava por um lugar próprio, onde pudessem pintar paredes sem a permissão do proprietário. Subiu as escadas, sua excitação borbulhando, já imaginando o sorriso de Ricardo quando ela compartilhasse a notícia. Ao chegar à porta deles, vozes a detiveram. O murmúrio baixo de Ricardo e o tom agudo de uma mulher, Beatriz, sua irmã mais velha, que morava a 1 hora de distância e trabalhava como advogada corporativa. O relacionamento deles era educado, mas tenso. Beatriz nunca escondera sua crença de que Ricardo poderia ter se saído melhor do que uma artista faminta como Vitória. Curiosa, Vitória parou, a mão pairando sobre a maçaneta. 2,7 milhões de reais, Ricardo. Isso é dinheiro que muda a vida, Beatriz dizia, a voz urgente. Você precisa agir rápido antes que a Vitória tenha alguma ideia. A respiração de Vitória ficou presa. Como eles sabiam? Ela não contará a ninguém ainda, planejando surpreender Ricardo durante o jantar. Eu sei, mas ela é minha esposa, Ricardo respondeu, o tom hesitante. Não posso simplesmente pegar. Como isso funcionaria? Beatriz zombou. Sem acordo pré-nupcial, certo? Metade é legalmente sua, mas por que se contentar com metade? Faça ela abrir uma conta conjunta, transfira o dinheiro e pronto. Eu redijo os papéis para tornar tudo hermético. Os joelhos de Vitória fraquejaram, seu aperto na pasta aumentando. Seu coração batia forte, abafando o mundo. E então, Ricardo perguntou, sua voz mudando, agora curiosa. Ela vai descobrir que eu a enganei. Então você a deixa, Beatriz disse friamente. Encontre outra pessoa, mais jovem e mais bonita. Talvez compre uma casa, comece aquele estúdio sobre o qual você sempre fala. Viva como você merece, não amarrado a uma professora que mal consegue se sustentar. Um arrepio percorreu Vitória. Isso não era um mal-entendido. Eles estavam conspirando para roubá-la, para desmantelar a vida que ela pensava que compartilhavam. O silêncio de Ricardo se estendeu, e quando ele falou, suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Você tem razão. Já interpretei o bom marido por tempo suficiente. Com esse dinheiro, finalmente posso ter a vida que quero. Vitória ficou paralisada, a pasta tremendo em suas mãos.
O homem que ela amava, o futuro com que sonhara, desmoronou em um instante, substituído por uma verdade cruel demais para compreender. O mundo de Vitória inclinou, mas ela se forçou a respirar, as costas pressionadas contra a parede do corredor do lado de fora do apartamento deles. A voz de Ricardo, calma, calculista, ainda ecoava em sua mente, conspirando com Beatriz para roubar a herança de sua avó. Os 2,7 milhões de reais destinados a garantir seu futuro transformaram seu marido em um estranho. Ela queria arrombar a porta, gritar sua dor, mas o instinto a conteve. Confrontá-lo agora só o tornaria mais cauteloso, e ela precisava de tempo para se proteger. Descendo as escadas sorrateiramente, ela ligou para Raquel, sua melhor amiga desde o colégio, que morava do outro lado da cidade. "Preciso te ver", disse Vitória, a voz tensa. "Algo está errado com o Ricardo." Raquel não hesitou. No táxi, Vitória olhava para as luzes da cidade, agarrando a pasta com os documentos da herança. O presente de Clara, destinado à esperança, agora parecia um alvo em suas costas. No duplex aconchegante de Raquel, Vitória desabafou, contando sobre ter ouvido o plano de Ricardo e Beatriz para enganá-la com uma conta conjunta e abandoná-la. Os olhos de Raquel se arregalaram, depois se estreitaram. "Que canalha! Você não pode voltar para lá, Vi. Ele é perigoso." Vitória balançou a cabeça. "Eu tenho que ir. Se eu desaparecer, ele saberá que ouvi. Preciso agir normalmente, descobrir meu próximo passo." Raquel franziu a testa, mas assentiu. "Tudo bem, mas você não vai fazer isso sozinha. Vamos arranjar um advogado para você." Na manhã seguinte, Vitória voltou para casa, o estômago revirado. Ricardo a cumprimentou com um sorriso caloroso, preparando café em sua cozinha ensolarada. "Senti sua falta ontem à noite", disse ele, entregando-lhe uma xícara. "Tudo bem na casa da Raquel?" Sua preocupação parecia uma máscara, e Vitória forçou um sorriso. "Sim, só conversa de garotas, nos empolgamos." Ela bebeu o café, observando por cima da borda, procurando qualquer sinal do homem com quem se casara. Seus olhos cinzentos, antes tão familiares, agora pareciam pesar cada palavra dela. Mais tarde, em sua mesa, Vitória marcou uma consulta com Vicente Gomes, um advogado de direito de família recomendado pelo colega de Raquel. Naquela tarde, em seu elegante escritório no centro, Vicente ouviu atentamente enquanto ela relatava a conversa que ouvirá. "Legalmente, a herança é só sua", ele a assegurou, ajustando os óculos. "Não é patrimônio conjugal, a menos que você a compartilhe voluntariamente. Ricardo não pode tocar nela sem seu consentimento." O alívio a invadiu, mas as palavras seguintes de Vicente a deixaram séria. "Ainda assim, seja cautelosa. Mude todas as suas senhas, bancárias, de e-mail, tudo. Se ele estiver desesperado, pode tentar algo desonesto." De volta para casa, Vitória seguiu o conselho de Vicente, atualizando suas senhas em seu laptop e telefone no silêncio de seu quarto. Sem que ela soubesse, Ricardo havia instalado um spyware em seu laptop meses antes, uma precaução que ele tomara quando as conversas sobre economia se tornaram tensas, com fato que ela só descobriria mais tarde. Por enquanto, ela sentiu uma pequena medida de controle, embora o ato de sigilo em sua própria casa. Na pequena e desgastada mesa da cozinha deles, determinada a agir normalmente e evitar levantar suspeitas, ela respirou fundo, os dedos traçando a borda lascada de sua xícara de café. "Ricardo", ela começou, a voz deliberadamente leve, "o advogado ligou hoje. Clara me deixou uma herança. 2,7 milhões de reais. Seus olhos cinzentos se arregalaram, um largo sorriso dividindo seu rosto enquanto ele se inclinava para frente, segurando a mão dela com um calor que parecia ansioso demais. "Amor, isso é inacreditável. Caramba, estamos feitos. Poderíamos comprar uma casa naquele novo condomínio, começar meu estúdio de design. Deus, poderíamos até viajar. Isso muda a vida." Sua excitação explodiu em uma torrente de planos, sua voz ressoando enquanto ele gesticulava animadamente, já mapeando um futuro em que Vitória não tinha certeza se confiava. Ela conseguiu um sorriso tenso, concordando com a cabeça para mascarar o desconforto que se instalava em seu estômago, sentindo um toque calculado por baixo de sua alegria que fazia sua pele arrepiar. Nos dias seguintes à revelação de Vitória, o comportamento de Ricardo mudou com uma sutileza calculada que a deixou nervosa.
Ricardo se transformou em uma caricatura de marido dedicado, preparando seu café com avelã favorito todas as manhãs, oferecendo-se para fazer recados, seus olhos cinzentos demorando-se com um calor que parecia ensaiado. No jantar, com pratos de comida chinesa para a viagem, ele fazia perguntas investigativas, o tom casual, mas implacável. Então, você já se encontrou com um consultor financeiro, amor? Qual é o plano para todo esse dinheiro? Ele dizia, os achis pairando no ar. Ou está pensando em um lugar novo? Maior, talvez? Vitória, determinada a agir normalmente e evitar despertar suspeitas, mantinha suas respostas vagas, um sorriso tenso mascarando seu desconforto. Ainda estou resolvendo, ela respondia, mexendo seu yakisoba, o estômago se contraindo ao perceber o brilho de impaciência em seu sorriso. Sua súbita tensão, combinada com perguntas que circulavam sua herança como abutres, apenas aprofundava seu cansaço, insinuando o esquema que ela ainda não descobrira. O pulso de Vitória acelerou, mas ela manteve a voz leve. É muita coisa para processar. Ainda estou resolvendo. Ele assentiu, girando o garfo. Faz sentido. Mas provavelmente deveríamos abrir uma conta conjunta, certo? Mais fácil administrar muito dinheiro juntos. A sugestão caiu como uma pedra. Era exatamente o que Beatriz havia insistido, e ouvi-la dos lábios de Ricardo fez sua pele arrepiar. Ela forçou um olhar pensativo. Talvez, mas quero falar com um consultor financeiro primeiro, ter certeza de que estamos sendo inteligentes sobre isso. O sorriso de Ricardo se apertou, um brilho de impaciência cruzando seu rosto antes que ele o mascarasse. Claro, amor. Só não espere demais. Oportunidades como esta não ficam paradas. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama, Vitória encarava o teto, a mente acelerada. O braço de Ricardo repousava sobre sua cintura, um gesto que antes parecia reconfortante, mas agora sufocava. Ela pensou em sua avó. Ela certamente teria algo sábio a dizer a ela. As memórias vieram à tona. Depois que um acidente de carro tirou seus pais, Vitória chegou à porta de Clara, uma menina assustada agarrando um coelhinho de pelúcia. Clara, então com quase 60 anos, não hesitou. Abandonara seu negócio de antiguidades, trocando leilões e avaliações por histórias de ninar e lanches escolares, tornando-se a âncora de Vitória. Esse sacrifício forjou um laço mais profundo que o dever, e era amor, feroz e inflexível. À medida que Clara envelhecia, o papel de Vitória mudou de neta querida para cuidadora dedicada. Vitória a levava às consultas médicas para artrite, cozinhava refeições com pouco sal e lia em voz alta romances de Jane Austen quando os olhos de Clara ficavam muito fracos. Mesmo quando a memória de Clara começou a falhar, confundindo datas ou nomes, Vitória permaneceu paciente, colando lembretes na geladeira e segurando sua mão em cada momento de neblina. Você é minha rocha, Vitória, Clara dizia, a voz frágil, mas calorosa. Vitória nunca vacilou, comprometida em garantir que os últimos anos de Clara fossem dignos. No final dos seus 20 anos, Vitória conheceu Ricardo na inauguração de uma galeria de arte local. Seus traços cinzelados e charme fácil chamavam a atenção, e quando ele se aproximou dela, citando Matisse para elogiar seu cachecol, Vitória sentiu uma faísca. Clara, observando de uma cadeira dobrável, viu como os olhos de Vitória brilhavam. Mas Ricardo não conseguiu afrouxar a devoção de Vitória. Seus encontros, cafeterias, caminhadas à beira do rio, eram agendados de acordo com as necessidades de Clara. Vitória frequentemente encurtava as noites para verificar sua avó, enviando mensagens de texto para Clara com atualizações ou correndo para casa se um vizinho relatasse uma queda. Ricardo, a princípio, mascarou sua irritação com charme, mas Clara permaneceu uma presença constante. Quando Vitória o convidou para jantar na casa térrea, ela cozinhou o bolo de carne favorito de Clara, garantindo que sua avó participasse da conversa. Os acenos educados de Ricardo tornaram-se tensos enquanto Clara contava histórias de seus dias de antiguidades, mas Vitória sorria, atenta a cada palavra. 2 anos depois de se conhecerem, Ricardo a pediu em casamento durante um jantar à luz de velas, deslizando um modesto anel de diamante pela mesa. O coração de Vitória palpitou, mas sua resposta foi firme. Eu te amo, Ricardo, mas não posso dizer sim a menos que você concorde em morar comigo e com a vovó Clara. Não vou deixá-la. O sorriso de Ricardo vacilou, seus dedos apertando a taça de vinho. Morar com sua avó, Vitória?
Precisamos do nosso próprio espaço, da nossa própria vida. Ela balançou a cabeça, inabalável. Clara é minha família. Ela não é apenas uma obrigação. É por causa dela que estou aqui, porque sou quem sou. Ricardo insistiu, sugerindo um apartamento próximo, mas Vitória se manteve firme. Relutantemente, ele concordou, e eles se mudaram para a casa térrea de Clara, Vitória convertendo o escritório em seu quarto. As concessões de Ricardo eram a contragosto, seus suspiros audíveis quando Clara precisava de ajuda com o andador ou interrompia suas noites com perguntas. A tensão explodiu em uma noite úmida de verão, 6 meses antes da morte de Clara. Vitória estava ajudando Clara a se deitar, ajustando os travesseiros para suas articulações doloridas, quando Ricardo explodiu da sala de estar. Vitória, ela está bem. Podemos ter uma noite sem você bancando a enfermeira? Sua voz carregava um tom amargo, e Vitória, fechando a porta do quarto de Clara suavemente, o enfrentou, a calma mascarando uma raiva crescente. Qual é o seu problema, Ricardo? Ela perguntou, de braços cruzados. Ele jogou as mãos para o ar. Ela é só uma velhinha, Vitória. Não entendo por que você é tão grudada nela. Ela já teve a vida dela. Pense na nossa. No seu futuro. Os olhos de Vitória brilharam, sua voz baixa, mas feroz. Se não fosse por Clara, eu teria acabado num orfanato ou coisa pior. Ela abriu mão da carreira dela, dos sonhos dela, para me criar quando ninguém mais o faria. Você não tem o direito de chamá-la de eu só qualquer coisa. Eu te amo, mas ela também é minha família. O rosto de Ricardo ficou vermelho, mas ele recuou. Clara, ouvindo de seu quarto, apertou a mão de Vitória mais tarde, os olhos marejados. Você é boa demais para mim, ela sussurrou. Vitória balançou a cabeça, aconchegando o cobertor ao redor dela. Você vale a pena, vovó. A saúde de Clara piorou naquele inverno, seu coração enfraquecendo. Vitória tirou licença do trabalho, passando dias ao lado de sua cama, lendo poesia ou tocando os velhos discos de 10 de Clara. Ricardo manteve distância, sua presença superficial. Enquanto estava deitada na cama, relembrando, ouviu uma batida suave, como se alguém desse um passo, mas então percebeu que poderia estar exagerando. Mas a cada interação com Ricardo, suas preocupações aumentavam. Silenciosamente, ela contatou um corretor de imóveis e alugou um modesto apartamento de um quarto do outro lado da cidade, um prédio de tijolos discreto enfiado em um bairro tranquilo perto do rio. Ela não contou a Ricardo, compartilhando o endereço apenas com Raquel e seu advogado, Vicente. O apartamento, com suas paredes nuas e móveis de brechó, era seu plano de contingência, uma base segura para onde recuar se as intenções de Ricardo se tornassem mais sombrias. Vitória mudou alguns itens essenciais para lá, roupas, livros, a caixa de recordações de Clara, imaginando-o como um refúgio que ela habitaria totalmente se a situação apertasse. No apartamento antigo, para onde Vitória voltava diariamente para manter as aparências, o charme de Ricardo havia azedado para algo mais afiado. No café da manhã, ele se demorava no assunto da herança, suas sugestões veladas de cuidado. Poderíamos comprar uma casa naquele novo condomínio perto do lago, disse-lhe uma manhã, espalhando geleia na torrada. Propriedades lindas, perfeitas para uma família. Seus olhos piscaram para ela, medindo sua reação. Vitória assentiu vagamente, o estômago revirando. Parece bom, mas ainda não estou pronta para decidir. Sua mandíbula tensionou, mas ele deixou o assunto morrer, o ar entre eles espesso com tensão não dita. 2 semanas depois, enquanto Ricardo se encostava no balcão, os braços cruzados e os olhos estreitos, ela soube que ele descobrira seu segredo. Por que você está alugando um apartamento, Vitória? Ele perguntou, a voz baixa, quase casual, mas carregada de suspeita. Eu vi o contrato de aluguel no e-mail. O pulso de Vitória disparou, mas ela forçou uma fachada calma, determinada a não trair o medo que a corroía. Ela fora cuidadosa, mas a habilidade de Ricardo para bisbilhotar, provavelmente ligada aos Spivari que ela ainda não descobrira, a pegara de surpresa. É só um plano B, disse ela, mexendo o chá para evitar o olhar dele. A faculdade pode precisar de mim para aulas noturnas e fica mais perto do campus, economiza gasolina. A desculpa soou frágil até para ela, e a testa de Ricardo franziu, seu ceticismo palpável. Um plano B, ele pressionou, aproximando-se, o tom se aguçando.
Você está pagando aluguel por um apartamento inteiro só para aulas noturnas? Fala sério, Vitória. Qual é o endereço? Por que não me contou? Ela se atrapalhou para inventar outra mentira, a mente acelerada. É temporário, Ricardo. Consegui um bom negócio através de um colega e pensei que talvez pudéssemos usá-lo como um refúgio. As palavras desmoronaram sob o olhar dele, e seus lábios se contorceram em um sorriso cético. Um refúgio? Você não está fazendo sentido. Está saindo com alguém? Escondendo alguma coisa? Suas perguntas se tornaram implacáveis, sondando por rachaduras em sua história, mas Vitória desviava, a voz tensa. Não é nada disso. Eu só precisava de um lugar para pensar, com tudo acontecendo. A paciência de Ricardo se esgotou, sua voz aumentando enquanto ele jogava as mãos para o ar, a cozinha parecendo menor com sua raiva. Pensar, Vitória? Que diabos há de errado com você? Você está andando às escondidas, alugando apartamentos secretos, mentindo para mim? Você está me traindo ou é o dinheiro, guardando tudo para si, me excluindo? Suas acusações doíam, transformando sua cautela em traição, e Vitória se sentiu encurralada, sua determinação se esvaindo. Sua presença imponente pairava enquanto ele se aproximava, exigindo: me diga por quê, Vitória. Agora mesmo. Intimidada, de costas para o balcão, ela não conseguiu mais se conter, a voz trêmula, mas firme. Você sabe exatamente por quê, Ricardo. Não me sinto segura. Não com você. Não depois de tudo. Ele congelou, os olhos se estreitando, mas seu tom suavizou, fingindo mágoa. Segura? Sou seu marido. A única pessoa em quem você deveria confiar, e você está me tratando como um estranho. Me traindo, me decepcionando. Estou sempre aqui para te proteger, e é assim que você me retribui? Suas palavras gotejavam reprovação, pintando-a como a vilã, mas Vitória viu através da manipulação, sua raiva se acendendo. Me proteger? Ela retrucou, a voz falhando enquanto a verdade emergia. Eu ouvi você, Ricardo. Com a Beatriz. Naquele dia que voltei do advogado. Vocês estavam tramando para me enganar com uma conta conjunta, para roubar a herança e me deixar por alguém melhor. Não se atreva a falar sobre confiança. O rosto de Ricardo empalideceu, sua bravata desmoronando enquanto ele recuava, as mãos levantadas defensivamente. Vitória, espere, você entendeu tudo errado, ele gaguejou, a voz subitamente conciliadora. Beatriz estava só falando besteira, jogando ideias. Eu disse a ela que era errado, que eu nunca faria isso com você. Você é minha esposa, eu te amo. Eu a interrompi, juro. Seus olhos suplicavam, mas o desespero em seu tom soava falso. A raiva de Vitória explodiu, sua voz afiada e inabalável. Você mudou, Ricardo. Desde que descobriu sobre a herança. De repente, você é todo doce, preparando meu café, perguntando sobre meus planos para o dinheiro. E a vovó Clara? Você nunca disse uma palavra gentil sobre ela até descobrir que ela me deixou milhões. Agora você a chama de notável, inspiradora. É tudo falso. Ela apontou um dedo em direção a ele, suas memórias vindo à tona. Você costumava revirar os olhos quando eu ficava até tarde para ajudá-la, reclamava que ela estava me atrasando. Não finja que se importava com ela. A mandíbula de Ricardo cerrou, mas ele forçou um olhar magoado. Isso é injusto, Vitória. Eu estava frustrado, claro, mas sempre respeitei a Clara. Eu te amo e estou tentando construir um futuro para nós. Por que você não consegue ver isso? Seu tom gotejava fingida mágoa, mas Vitória viu o cálculo em seus olhos, o mesmo brilho que ela pegara quando ele a pressionou sobre contas conjuntas. Ela ficou em silêncio, o olhar firme, recusando-se a se envolver em seus desvios. Seu silêncio pareceu perturbá-lo, sua compostura se desfazendo enquanto ele tentava novamente. Diga alguma coisa, Vitória. Estou derramando meu coração aqui. Seu silêncio se estendeu, uma parede que ele não conseguia romper. Finalmente, Ricardo explodiu, a voz aumentando enquanto ele jogava as mãos para o ar. Então, o quê? Qual é o próximo passo, Vitória? O que você quer de mim? Sua frustração transbordou, enchendo a pequena cozinha com um peso sufocante.
Vitória encarou seu olhar, sua determinação endurecendo apesar da intimidação de sua presença imponente. Ainda não sei, disse ela, a voz baixa, mas firme. Mas acho que nossos caminhos vão se separar. Os olhos de Ricardo se arregalaram, um lampejo de pânico cruzando seu rosto antes que ele mudasse de tática, seu tom suavizando para um apelo conciliador. Vitória, vamos lá, não diga isso. Vamos resolver isso. Eu errei, ok? Não deveria ter deixado Beatriz falar daquele jeito. Mas estou aqui, sinto muito. Vamos fazer as pazes, começar de novo. Ele se aproximou, estendendo a mão para ela, seu toque destinado a tranquilizar, mas parecendo uma armadilha. A pele de Vitória arrepiou. Ela não se sentia segura, não com sua mudança repentina, não com a memória de sua fria conspiração com Beatriz ainda vívida. Suas palavras, sua proximidade, apenas aumentavam seu instinto de fugir. Preciso de um pouco de ar, disse ela abruptamente, desviando-se dele para pegar o casaco do gancho perto da porta. Sua voz tremeu levemente, mas ela a manteve firme, agarrando-se à desculpa. Vou dar uma caminhada para clarear a cabeça. Conversamos mais tarde. A testa de Ricardo franziu, a suspeita surgindo novamente, mas ela não lhe deu chance de protestar. Vitória, espere, ele começou, mas ela já estava porta fora, suas botas ecoando no corredor enquanto ela se apressava para a escada. Vitória não voltou. Ela ficou em seu novo apartamento, determinada a não retornar. Uma semana depois, problemas a encontraram do lado de fora da faculdade comunitária, enquanto ela saía de sua última aula, os braços cheios de esboços de alunos. Beatriz estava perto do estacionamento, seu blazer ajustado e olhar penetrante tão intimidadores quanto sempre. Vitória enrijeceu, o pulso acelerando. Precisamos conversar, disse Beatriz, a voz suave, mas afiada. Sobre você e o Ricardo. Não há nada para discutir, Vitória respondeu, ajustando a bolsa. Isso é entre nós. Beatriz se aproximou, baixando a voz. Você está cometendo um erro, Vitória. Abandonando-o agora, com todo esse dinheiro. Vou garantir que qualquer divórcio se torne complicado. Anos no tribunal, alegações de má gestão, o que for preciso. Você não vai sair limpa. Sua ameaça era fria, legalista, a arma de uma advogada em vez de um punho, mas atingiu em cheio. A garganta de Vitória apertou, mas ela se manteve firme. Faça o que tiver que fazer, Beatriz. Não tenho medo de você. Os lábios de Beatriz se curvaram, quase um sorriso. Deveria ter. Ela se virou e caminhou até o carro, deixando Vitória paralisada no asfalto, a respiração curta. O encontro a abalou, mas as palavras de Beatriz foram uma provocação calculada para assustá-la e fazê-la ceder, e Vitória não lhe daria essa satisfação. Naquela noite, caminhando para seu novo apartamento, Vitória notou um sedã escuro estacionado do outro lado da rua, suas janelas com película escondendo o motorista. O carro era desconhecido, mas sua presença parecia errada, como uma coceira que ela não conseguia alcançar. Ela se apressou para dentro, trancando a porta atrás de si. De sua janela, ela viu o sedã demorar, o motor funcionando em marcha lenta, antes de finalmente partir. Seu coração disparou. Seria Ricardo a observando? Ou Beatriz? Alguém mais? Ela ligou para a polícia, a voz firme apesar dos nervos. O policial ouviu pacientemente enquanto ela descrevia o carro, um Ford preto, parte da placa anotada em um guardanapo. Mas sua resposta foi comedida: vamos registrar e patrulhar a área, senhora. Mas sem uma ameaça clara ou mais evidências, não há muito que possamos fazer. Pode ser um visitante de um vizinho. Vitória entendeu suas limitações, mão de obra limitada, nenhuma ligação direta com Ricardo. Mas a dispensa a deixou inquieta. Apenas nos mantém informados se acontecer de novo, acrescentou o policial. Vitória acordou com um amanhecer cinzento em seu novo apartamento, o zumbido silencioso da cidade do lado de fora de sua janela, um contraste gritante com a tempestade que se formava dentro dela. Passará outra noite na casa de Raquel, evitando as perguntas cada vez mais diretas de Ricardo sobre a herança. Mas hoje ela precisava verificar sua conta bancária. Vicente havia aconselhado monitoramento regular, e um desconforto persistente a impelia a agir.
Sentada em seu sofá de brechó, ela abriu o laptop e entrou no aplicativo do banco, os dedos hesitando sobre as teclas. A tela carregou e seu coração parou. O saldo, que deveria ser de 2,7 milhões de reais, mostrava apenas R$ 3.214,87. Sua respiração ficou presa, um suor frio brotando enquanto ela clicava no histórico de transações. Uma única transferência, datada de 5 dias atrás, havia desviado quase tudo para uma conta que ela não reconhecia, rotulada apenas com uma sequência de números e o nome de um banco estrangeiro. Não, ela sussurrou, atualizando a página como se isso pudesse desfazer a verdade. Os números não mudaram. Suas mãos tremiam enquanto ela remexia na bolsa, encontrando um bilhete amassado que descobrira em sua caixa de correio na noite anterior, colocado lá sem selo. A caligrafia de Ricardo era inconfundível. Se você apenas tivesse escutado, poderíamos ter resolvido isso. As palavras, provocadoras e finais, queimavam em sua mente. Ele fizera isso. Roubar o presente de Clara, seu futuro, e desaparecera. A visão de Vitória embaçou com lágrimas, o peito apertando até ela mal conseguir respirar. Ela ligou para o banco, a voz trêmula ao explicar o roubo a uma gerente chamada Kátia. A transação foi autorizada do seu dispositivo, disse Kátia, o tom profissional, mas sombrio. Usou sua senha de login e código de 2 fatores. Do nosso lado, pareceu legítimo. A mente de Vitória girou. Como? Ela mudará suas senhas, trancará tudo. Kátia continuou, suspeitamos de spyware ou um keylogger no seu dispositivo. Vamos investigar e alertar as autoridades. Mas se o dinheiro estiver no exterior, a recuperação é desafiadora. Spyware. A palavra atingiu como um soco. Ricardo deve tê-lo instalado em seu laptop meses atrás, quando eles compartilhavam tudo, antes que ela suspeitasse de sua traição. Ela fora tão cuidadosa, mas não o suficiente. Desligando, Vitória afundou no chão, soluços sacudindo seu corpo. A herança de Clara, destinada a trazer segurança, se fora, e com ela seus sonhos de uma vida estável. Raquel chegou em 1 hora, o rosto pálido enquanto Vitória contava a perda. Aquele desgraçado, Raquel cuspiu, puxando Vitória para um abraço. Vamos à polícia. Ele não vai se safar dessa. Na delegacia, Vitória registrou um boletim de ocorrência, a voz vazia ao descrever o bilhete e a transferência. O policial, um homem cansado com um bloco de notas, foi sincero: contas no exterior são um pesadelo. Vamos investigar, mas não crie muitas esperanças. Suas palavras pareceram outra porta se fechando, mas Vitória assentiu, agarrando-se à tênue esperança de justiça. De volta ao seu apartamento, Raquel preparou café, insistindo para que Vitória comece alguma coisa. Você não vai desistir, disse ela, deslizando um prato de torradas pelo balcão. Clara não gostaria disso. A menção de sua avó despertou algo em Vitória. Ela não mexera nos pertences de Clara desde o funeral, muito abalada pela dor. Agora, desesperada por qualquer âncora, ela puxou uma caixa de recordações de madeira de uma caixa de mudança, uma das poucas posses de Clara que Vitória guardara. Dentro havia fotos desbotadas, cartas e um pequeno envelope enfiado no forro, rotulado para Vitória, para um dia chuvoso na caligrafia elegante de Clara. Seu pulso acelerou ao abri-lo. Uma chave escorregou, junto com um bilhete. Querida Vitória, se você está lendo isto, eu me fui e você está em apuros. Eu sabia que grande riqueza poderia trazer perigo, então escondi R$ 500 mil no cofre número 457 no primeiro Banco Nacional da rua principal. Use com sabedoria. Dinheiro não é tudo. Amor e confiança são. Sua avó. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas, uma mistura de gratidão e admiração a invadindo. Clara, sempre sábia, previra essa tempestade e lhe deixará uma tábua de salvação. Os R$ 500 mil não eram os milhões que ela perderá, mas era uma chance de recomeçar. Ela agarrou a chave, uma faísca de desafio acendendo em seu peito. Ricardo pensou que a quebrara, mas a previdência de Clara lhe dera um caminho a seguir. Ela não o deixaria vencer. Não completamente. Vitória estava no cofre estéril do primeiro Banco Nacional da rua principal, o peso da chave de Clara na palma da mão. Lágrimas embaçavam sua visão, desta vez não de perda, mas de gratidão.
Clara, com sua sabedoria silenciosa, antecipara problemas, escondendo esta fortuna para proteger sua neta. Vitória contou o dinheiro, pilhas organizadas de notas de 100, e revisou os títulos ao portador, sua mente se acalmando a cada passo calculado. De volta ao seu apartamento, Vitória espalhou os documentos na bancada da cozinha, tomando o chá que Raquel deixará preparado. Ligara para Raquel na noite anterior, a voz trêmula de alívio ao compartilhar o presente de Clara. Raquel exclamara ao telefone: sua avó era um gênio. Isso é o suficiente para recomeçar, Vi. Dane-se o Ricardo. Agora sozinha, Vitória permitiu-se um pequeno sorriso. O entusiasmo de Raquel era contagiante, mas Vitória precisava de um plano, não apenas de esperança. Abriu seu laptop, agora limpo de espivari por um amigo técnico que Raquel conhecia, e pesquisou suas opções. Um condomínio modesto em um bairro seguro estava ao seu alcance, talvez R$300 mil, deixando o suficiente para investir conservadoramente e cobrir as despesas de subsistência enquanto ela lecionava. Sem gastos extravagantes, sem compras ostensivas. O bilhete de Clara fora claro, sabedoria superava a riqueza. Vitória não repetiria seu erro de confiar demais, de deixar o dinheiro cegá-la para os motivos das pessoas. O bilhete de Ricardo, aquela provocação cruel, por que deixá-lo? A resposta a atingiu como uma onda fria, distração. Ele queria que ela entrasse em pânico, que congelasse, dando-lhe tempo para mover o dinheiro para o exterior antes que ela alertasse a polícia. Sua rápida concordância com o divórcio, sua falta de luta pela herança, tudo fora uma encenação para acalmá-la, fazendo-a pensar que o perigo havia passado. A constatação doeu, mas aguçou seu foco. Ricardo a subestimara, e ela usaria isso contra ele. Ela ligou para Vicente, seu advogado, para atualizá-lo sobre a rede de segurança. Decisão inteligente manter isso em segredo, disse ele, a voz calma, mas aprovadora. Deposite o dinheiro em uma nova conta, separada daquela que Ricardo mirou, e mande verificar esse laptop novamente. Espivari é um truque sujo. Vitória concordou, agendando uma visita ao banco para o dia seguinte. Abriria uma conta de alta segurança, que exigisse verificação presencial para garantir que os R$500 mil ficassem fora de alcance. Raquel apareceu naquela noite, trazendo uma garrafa de vinho barato e um sorriso. A Clara, a melhor jogadora, ela brindou, erguendo a taça. Vitória riu, o som estranho, mas bem-vindo. A recomeçar, ela acrescentou, tilintando as taças. Raquel inclinou-se para a frente, o tom brincalhão, mas firme. E nada de maridos por um tempo, certo? Vamos manter os nojentos à distância. Combinado, disse Vitória, seu sorriso suavizando. Preciso de tempo para descobrir quem sou sem tudo isso. Ela gesticulou vagamente, englobando a traição, o dinheiro, o medo. Raquel assentiu, compreensiva. Você é mais forte do que pensa, Vi. Clara sabia disso, e eu sei. Quando Raquel saiu, Vitória sentou-se com o bilhete de Clara, relendo as palavras sobre amor e confiança. Os R$500 mil eram uma segunda chance, mas o verdadeiro presente de Clara era a perspectiva. Vitória não deixaria a ganância de Ricardo defini-la. Ela construiria uma vida enraizada em propósito, seu ensino, suas amizades, sua própria resiliência. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez desde aquele dia horrível do lado de fora de seu antigo apartamento, Vitória sentiu um lampejo de controle, uma faísca de desafio. Ela perderá uma fortuna, mas não se perderá. O novo apartamento de Vitória, embora ainda esparso com caixas desempacotadas, começava a parecer seu. Lecionar a mantinha com os pés no chão, a rotina de corrigir trabalhos e palestrar sobre o impressionismo uma tábua de salvação em meio ao caos que Ricardo deixará para trás. Mas a sombra de seu roubo pairava, uma ferida que não cicatrizara. No final da tarde de quinta-feira, enquanto Vitória corrigia redações em seu escritório na faculdade, seu telefone vibrou com uma ligação do delegado Souza, o policial cuidando de seu caso. Sua voz era enérgica, carregando um raro tom de excitação. Senhora Oliveira, temos uma novidade. Seu ex-marido ainda está na cidade. Não fugiu do país como pensávamos. A caneta de Vitória congelou a meio da frase. Aqui? Por quê? Está preso numa conta nos Estados Unidos, parte de uma cadeia de transferências. O cúmplice dele errou o movimento final e o banco sinalizou.
Congelamos a conta. Seu pulso acelerou. Então eu poderia recuperá-lo? É possível, disse Souza. Estamos rastreando as contas agora, mas Ricardo ainda está aqui, provavelmente se virando para consertar a bagunça. Ele é arrogante, pensou que poderia nos enganar. Fique atenta, ele pode entrar em contato. A notícia foi um choque de esperança, temperado por inquietação. A arrogância de Ricardo o mantivera por perto, mas sua presença parecia uma nuvem de tempestade se formando sobre sua frágil calma. Naquela noite, Vitória ficou acordada, as palavras do delegado ecoando. O fracasso de Ricardo em fugir sugeria desespero, não apenas ganância. O que ele estava planejando? Ela verificou 2 vezes as fechaduras, a memória do misterioso sedã do lado de fora de seu prédio ainda fresca. Às 3 da manhã, seu telefone quebrou o silêncio, um número desconhecido piscando na tela. Seu coração disparou quando ela atendeu, a voz baixa. Alô? Vitória, sou eu. A voz de Ricardo era tensa, quase em pânico, um contraste gritante com sua habitual confiança suave. Precisamos conversar. Sobre o quê? Ela se sentou, agarrando o telefone, esforçando-se para manter a calma. Você roubou meu dinheiro e desapareceu. O que mais há para dizer? Não é tão simples, disse ele, as palavras saindo apressadas. Eu não queria fazer isso. Fui forçado. Devo muito dinheiro a pessoas perigosas. Eles descobriram sobre sua herança e exigiram que eu a pegasse. Eles estão me ameaçando, Vitória, e a você. O ceticismo dela cortou a névoa do sono. Forçado? Por quem, Ricardo? Sua irmã? Não, Beatriz não. Isso é maior. Estou encrencado e eles não vão parar. Precisamos nos encontrar. Só você e eu. Sem polícia. Por que sem polícia? Ela pressionou, testando-o. Você já foi até eles, não foi? Seu medo se transformou em acusação. Eles não podem ajudar, Vitória. Essas pessoas têm contatos. Encontre-me amanhã, meio-dia, no parque perto da antiga fábrica. No coreto perto do lago. Venha sozinha, por favor. Ela hesitou, a urgência dele a perturbando. Tudo bem. Estarei lá. Desligando, ela imediatamente discou para o delegado Souza, acordando-o. Ela relatou a ligação de Ricardo, sua alegação de roubo coagido, o encontro. Souza foi desdenhoso. Clássico golpe. Culpar alguma máfia sombria para te assustar. Ele está encurralado porque a transferência dele falhou. Vamos armar uma emboscada no parque, pegá-lo quando ele aparecer. Haja normalmente, não o alerte. Vitória concordou, embora a voz trêmula de Ricardo permanecesse em sua mente. Ele estava mentindo ou tropeçara em algo real. De qualquer forma, ela não o enfrentaria sozinha. Ela mandou uma mensagem para Raquel, pedindo que ficasse por perto durante o encontro, um apoio caso as coisas piorassem. Raquel respondeu instantaneamente, estarei lá, Vi. Não confie em uma palavra do que ele disser. Ao amanhecer, Vitória ficou à janela, observando a cidade despertar. A possibilidade de recuperar seus 2,7 milhões de reais pairava como uma tábua de salvação, mas a ligação de Ricardo despertara um novo medo. Seu desespero tornava imprevisível, e o encontro no parque parecia pisar numa corda bamba. Vitória chegou ao parque perto da antiga fábrica 15 minutos antes, seus tênis esmagando o cascalho do caminho. O sol do final da manhã brilhava no lago, mas a cena serena pouco fez para acalmar seus nervos. O coreto, uma estrutura de madeira desgastada aninhada por salgueiros, estava vazio. Ela ajustou o cachecol, examinando a área em busca de Raquel, que prometera observar de um banco próximo, e da polícia, escondida como o delegado Souza assegurara. Sentou-se no coreto, as mãos entrelaçadas para firmá-las, ensaiando seu papel, ouvir, sondar, mantê-lo falando até a polícia agir. A mensagem de Raquel vibrou em seu telefone, estou aqui. A 20 metros, mesa de piquenique. Você consegue. Vitória exalou, fortalecida pela presença da amiga. Pontualmente ao meio-dia, Ricardo apareceu, caminhando pela trilha. Parecia um fantasma do homem com quem se casara, por barbear, o casaco amassado, olheiras escuras cavando sulcos sob seus olhos.
Seu estado desleixado quase despertou pena, mas Vitória se controlou, lembrando-se de seu bilhete zombeteiro e da conta bancária vazia. Vitória, disse ele, sentando-se à sua frente, o olhar dardejando para as árvores. Obrigado por vir. E por vir sozinha. Ela sentiu, a expressão neutra, não revelando nada sobre os policiais escondidos nas proximidades. Você disse que precisávamos conversar. Então, fale. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa e urgente. Eu sei que você acha que sou um monstro por pegar o dinheiro, mas não tive escolha. Devo a pessoas sérias, que não brincam em serviço. Eles ouviram sobre sua herança e me deram um ultimato, pegue ou então. Eles ameaçaram você também. Quem são essas pessoas? Vitória perguntou, mantendo o tom uniforme, embora seu ceticismo fervesse. Como você se envolveu com elas? Um mau investimento, disse ele, esfregando o pescoço. Investi dinheiro numa startup, grandes promessas, nenhuma entrega. Acontece que alguns investidores eram conectados. Perderam milhões e me culparam. Quando souberam dos seus 2,7 milhões de reais, viram isso como o pagamento deles. Vitória o estudou, notando a cadência ensaiada de suas palavras. Então você roubou de mim para nos salvar? História conveniente. É a verdade, ele insistiu, os olhos suplicantes. Mas aqui está o problema, o dinheiro está preso. A última transferência não passou. A polícia congelou a conta. Eles estão perdendo a paciência. Vitória, você precisa dizer à polícia que foi um erro, que você autorizou a transferência. Caso contrário, eles virão atrás de nós dois. Sua mandíbula se apertou. Você quer que eu minta para encobrir seu roubo? Não é sobre encobrir, disse ele, a voz subindo. É sobre sobrevivência. Se eu não pagar, eles vão me matar. E eles sabem onde você mora. Ele suavizou, estendendo a mão para ela. Eu ainda te amo. Poderíamos pegar o dinheiro, desaparecer juntos, recomeçar em algum lugar seguro. O absurdo de sua oferta, fugir com o homem que a roubara, acendeu uma raiva fria. Não, Ricardo. Não vou mentir para a polícia e não vou fugir com você. Se você está em perigo, entregue-se. Deixe que eles o protejam. O rosto dele endureceu, a máscara de desespero escorregando. Você está cometendo um erro, ele retrucou, a mão mergulhando no casaco. Vitória recuou, o coração batendo forte, temendo uma arma. Mas antes que ela pudesse reagir, gritos eclodiram. Policiais surgiram dos arbustos, derrubando Ricardo no chão. De seu casaco caíram papéis, documentos legais, não uma arma. Enquanto o algemavam, seus protestos foram abafados pelo caos. Ricardo Almeida, você está preso por estelionato e furto qualificado, um policial latiu, lendo seus direitos enquanto o arrastavam para uma viatura. Vitória ficou paralisada, a respiração irregular, até que Raquel correu, puxando-a para um abraço. Você está bem? Ela perguntou, os olhos arregalados. Vitória assentiu, ainda processando o turbilhão do momento. O delegado Souza se aproximou, a expressão sombria, mas satisfeita. Bom trabalho, senhora Oliveira. Aqueles papéis, procurações falsificadas. Ele provavelmente planejava pressioná-la a assiná-los, fazer a transferência parecer legítima. E a história do credor dele? Pura ficção. Temos as finanças dele, sem dívidas, sem laços criminais. Apenas ganância. Os ombros de Vitória caíram, alívio misturado com exaustão. As mentiras de Ricardo tinham sido uma cartada final, não para salvá-la, mas para salvar seu esquema. A conta congelada, acrescentou Souza, dava a eles uma grande chance de recuperar o dinheiro dela. O tribunal era uma caixa estéril de painéis de madeira e luzes fluorescentes, mas para Vitória Oliveira, parecia o fim de um túnel longo e sufocante. Ela sentou-se na galeria, as mãos cruzadas no colo, enquanto o juiz proferia a sentença de Ricardo, 7 anos de prisão por estelionato e furto qualificado. Seu cúmplice, um caixa de banco chamado Douglas, que explorara uma falha de segurança para facilitar o roubo de 2,7 milhões de reais, pegou 5 anos. Beatriz, irmã de Ricardo, enfrentou um golpe mais leve, mas doloroso, perda da licença da OAB e uma sentença suspensa de 2 anos por fornecer cobertura legal para o esquema.
Vitória os observou, seu ex-marido e sua irmã, os rostos marcados por desafio e vergonha, e não sentiu triunfo, apenas uma tristeza silenciosa e dolorosa. O julgamento, que durou semanas, desvendara as camadas da traição de Ricardo. A equipe do delegado Souza descobrira como Douglas, subornado com uma parte do saque, usará credenciais roubadas para contornar as proteções da conta de Vitória, guiado pelo spyware que Ricardo instalara em seu laptop. Beatriz, a mentora dos documentos falsificados que Vitória quase enfrentará no parque, orquestrara a estrutura legal, acreditando que sua perspicácia de advogada os protegeria. A conta americana congelada, detida pelo erro de Douglas, garantiu que o dinheiro nunca saísse do país e, após um rastreamento meticuloso, o banco restaurou cada centavo à conta de Vitória. Vitória deixou o tribunal sob um céu cinzento, Raquel ao seu lado. Justiça feita, disse Raquel, apertando seu braço. Você está livre agora. Vitória assentiu, mas a liberdade parecia agridoce. 1 ano se passará desde a prisão de Ricardo, e o novo apartamento de Vitória Oliveira, num bairro arborizado, parecia um lar. Suas paredes agora adornadas com gravuras emolduradas de Klein e uma estante cheia de romances. A herança de 2,7 milhões de reais, totalmente restaurada, foi cuidadosamente alocada, uma casa modesta, investimentos seguros e um fundo para crescimento pessoal. Ela começara a terapia há 6 meses, recomendada por Raquel depois que pesadelos do confronto no parque com Ricardo a mantinham acordada. Doutora Elisa, uma mulher de fala mansa com um dom para fazer as perguntas certas, ajudou Vitória a desatar os nós de medo e autocrítica. A confiança não se reconstrói da noite para o dia, disse doutora Elisa em uma sessão, a caneta pairando sobre um bloco de notas. São pequenos passos, testar, observar, deixar as pessoas mostrarem quem são. Vitória levou isso a sério, registrando em diário momentos de conexão com colegas ou alunos, retreinando-se para ver sinceridade sem esperar uma agenda oculta. No final da primavera, Vitória participou de uma conferência de pedagogia em Campinas, uma chance de compartilhar seus métodos de ensino inovadores. O salão de festas do hotel fervilhava de educadores e, durante um coffee break, ela iniciou uma conversa com Heitor Pereira, um professor de literatura de uma universidade próxima. Seus óculos de aro de metal e sorriso fácil a deixaram à vontade enquanto eles se conectavam por um amor compartilhado pela poesia modernista e anedotas peculiares de sala de aula. Meus alunos acham que A Terra Desolada de T.S. Eliot é apenas uma longa reclamação, disse Heitor, rindo. Eu digo a eles que é um quebra-cabeça, não uma birra. Vitória riu, surpresa com o quão natural parecia conversar com ele. Eles trocaram e-mails e, nas semanas seguintes, a correspondência deles cresceu, discussões ponderadas sobre livros, arte e ensino. As mensagens de Heitor eram calorosas, mas não insistentes, muitas vezes terminando com uma pergunta aberta que a convidava a compartilhar sem pressão. Vitória apreciava sua contenção, depois do charme calculado de Ricardo, a autenticidade tranquila de Heitor era um alívio. Ainda assim, ela se conteve, receosa de repetir erros do passado. As sessões de terapia com doutora Elisa ajudaram a navegar esses medos, encorajando-a a notar a consistência de Heitor, como ele se lembrava de seus artistas favoritos ou perguntava como ela estava depois de um dia difícil de ensino. Uma noite, durante um jantar em um bistrô aconchegante, Heitor compartilhou uma história sobre uma aluna que superara a dislexia para escrever uma redação brilhante. Seu orgulho pelo sucesso dela era genuíno, desprovido de ego. Vitória se viu se abrindo sobre seu amor por lecionar, como isso a conectava a algo maior do que ela mesma. Quando a conta chegou, Heitor insistiu em dividi-la, um pequeno gesto que apareceu justo, não performático. Esses momentos, sua gentileza constante, sua ausência de grandes promessas, minavam sua cautela. Meses depois, durante uma caminhada por um jardim botânico local, Vitória mencionou sua herança de passagem, preparada para uma mudança no comportamento de Heitor. Em vez disso, ele franziu a testa, a preocupação vincando sua testa. Isso é muito para carregar, Vitória. Eu ficaria paralisado me preocupando em administrar isso direito. Nenhuma ganância, nenhum interesse dissimulado, apenas empatia pela responsabilidade. O momento cristalizou sua crescente confiança, Heitor via ela, não sua riqueza, e essa clareza parecia um presente que Clara teria estimado. Raquel, tomando vinho no apartamento de Vitória, provocava-a sobre Heitor. Ele é um achado, Vi. Nenhuma bandeira vermelha ainda? Vitória sorriu, girando sua taça. Ainda não.
Mas ainda estou observando. Raquel sorriu. Bom. Mantenha-o honesto. A terapia de Vitória ensinara que vigilância não significava cinismo, significava valorizar-se o suficiente para exigir autenticidade. A paciência de Heitor, sua disposição para deixá-la definir o ritmo, alinhava-se com a lição de Clara: a verdadeira riqueza reside em relacionamentos construídos sobre respeito mútuo. Com a chegada do verão, Vitória sentiu uma esperança hesitante. Heitor não era um substituto para o passado, mas uma possibilidade para um futuro onde a confiança poderia crescer, nutrida pelo tempo e pela verdade. Ela não estava com pressa, não precisava. A sabedoria de Clara, gravada em seu coração, a guiava para uma vida onde o amor, não o dinheiro, definia suas riquezas. Vitória Oliveira estava em um vestido branco simples em um jardim banhado pelo sol, a mão entrelaçada na de Heitor Pereira. O pequeno casamento, realizado em um jardim botânico local, era íntimo, apenas Raquel, alguns amigos próximos e os pais de Heitor, que sorriam de cadeiras dobráveis. Sem decoração luxuosa, sem cardápio extravagante, apenas flores silvestres em mesas de madeira e um quarteto de cordas tocando suavemente. Aos 34 anos, Vitória aprenderá a valorizar o que importava, e este dia, fundamentado no amor e na autenticidade, era tudo o que ela precisava. Heitor, em um terno azul marinho, apertou sua mão enquanto trocavam votos, sua voz firme prometendo parceria, não posse. Seu coração estava cheio, não com o peso da riqueza, mas com a confiança conquistada com o tempo. Enquanto cortavam um modesto bolo de baunilha, Raquel ergueu uma taça, seu brinde uma mistura de sinceridade e reverência, a Vitória, que chutou um ladrão para escanteio e encontrou um cara que não é um otário. Risadas percorreram os convidados, e Vitória sorriu, encontrando o olhar divertido de Heitor. Mais tarde, enquanto dançavam uma música lenta, ela refletiu sobre o momento que mudou tudo, parada do lado de fora de seu antigo apartamento, ouvindo o plano de Ricardo e Beatriz para roubar sua herança. Se ela tivesse entrado um minuto depois, poderia ter compartilhado a notícia, aberto uma conta conjunta e perdido tudo para a astuta saída de Ricardo, talvez encoberta por um caso fabricado ou uma crise repentina. Aquela verdade acidental, embora agonizante, a salvara. Vitória não pensava muito em Ricardo. Ouvirá dizer que ele estava na prisão, seus recursos esgotados, mas os detalhes não a interessavam. Suas escolhas eram dele, um caminho de ganância que levou à ruína. O dela a levará até aqui, a um jardim cheio de pessoas que a valorizavam por seu calor, sua curiosidade, não por sua conta bancária. A lição de Clara, escrita naquele bilhete guardado, criará raízes. A verdadeira riqueza estava nos relacionamentos, não em reais. Vitória via isso na lealdade feroz de Raquel, nas perguntas ávidas de seus alunos, no hábito silencioso de Heitor de deixar seu chá favorito na bancada depois de um longo dia. A recepção terminou, e Vitória e Heitor escaparam para um banco sob uma magnólia, o ar doce com o perfume das flores. Feliz, ele perguntou, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Mais do que pensei ser possível, ela disse, com sinceridade. Contará ele sobre Ricardo meses atrás, compartilhando a traição e seus medos durante um café em uma lanchonete. Heitor ouvirá, a mão firme na dela, não oferecendo soluções rápidas, apenas presença. Não posso prometer perfeição, ele dissera então. Mas sempre escolherei a honestidade. Essa promessa, provada em inúmeros pequenos atos, era o motivo pelo qual ela estava ali agora, um anel em seu dedo. Vitória não sabia o que o futuro reservava, a vida era imprevisível demais para certezas. Desafios viriam, talvez até mágoas. Mas ela não era mais a mulher que confiava cegamente, nem aquela que temia cada sombra. A traição de Ricardo a forjara, ensinando-a a valorizar a sinceridade acima de tudo. A sabedoria de Clara, seu maior presente, brilhava neste momento, uma vida rica em amor, construída sobre uma confiança que crescia como raízes, profundas e duradouras. Enquanto as estrelas surgiam, Vitória inclinou-se em Heitor.